Capítulo 14. Assim que acabei de ler esta carta, fui informar o patrão de que a irmã chegara ao Morro dos Ventos Uivantes e tinha-me escrito uma carta dizendo quanto lamentava o estado em que se encontrava a senhora Linton e que desejava muito vê-lo. Mostrava-se ainda mais esperançosa de que ele lhe enviasse por mim, o mais depressa possível, um sinal de perdão. Perdão? Exclamou Linton. Não tenho nada a perdoar, Ellen. Se quiseres, podes ir ainda esta tarde ao Morro dos Ventos Uivantes e diz-lhe que não estou zangado, apenas triste por tê-la perdido. Acima de tudo, porque acho que ela jamais será feliz. E se quiser realmente fazer-me um favor, tente persuadir o patife com quem se casou a deixar esta região. E o senhor não quer, ao menos, escrever-lhe um bilhetinho? Perguntei, quase implorando. Não, respondeu. É desnecessário. O nosso contato com a família de Radcliffe deverá ser tão raro como o da família dele com a minha. Nem sequer deve existir. A frieza do Sr. Edgar deprimiu-me por demais, e no caminho da granja para o Morro dos Ventos Uivantes, dei voltas à cabeça para descobrir uma maneira de, ao repetir o recado, colocar mais sentimento nas palavras dele e suavizar a sua recusa em escrever algumas linhas para confortar a irmã. Vi-a espreitar por detrás da janela e acenei ao atravessar o jardim, mas ela afastou-se, como se receasse estar sendo observada. Entrei sem bater à porta. Nunca tinha visto aquela sala, outrora tão alegre, tão sinistra e tão sombria. Confesso que, se estivesse no lugar da jovem senhora, teria pelo menos varrido o chão e espanado o pó das mesas. Mas o espírito desleixado já tinha se apoderado dela. O seu lindo rosto estava pálido e tinha um ar de indiferença. As madeixas de cabelo comprido e liso caíam pela sua cara. Provavelmente ainda não tinha mudado de roupa desde que chegara. Hindley não estava. O Sr. Radcliffe, sentado a uma mesa, folheava alguns papéis. Quando cheguei, levantou-se e perguntou como tinha passado, mostrando-se afável e oferecendo-me uma cadeira. Era o único que tinha um ar decente. Julgo mesmo que nunca o vira com melhor aspecto. As circunstâncias haviam alterado tanto a situação que um estranho tomaria por um cavalheiro de nascimento e educação, e a mulher uma desleixada. Isabela correu para me cumprimentar de mãos estendidas para receber a desejada carta. Abanei a cabeça negativamente, mas ela não percebeu e foi atrás de mim até o guarda-louça, onde pousei a minha touca. E um sussurro pediu-me que lhe desse o bilhete que trouxera. Radcliffe apercebeu-se do que se passava e disse: Nelly, se trouxeste alguma coisa para Isabela, entregue a ela. Não precisam fazer segredo. Entre nós não há segredos. Lamento, mas não trouxe nada, disse, pensando que seria melhor dizer logo a verdade de uma vez por todas. O meu patrão ordenou-me que dissesse à irmã que não esperasse da parte dele qualquer carta ou visita. Minha senhora, o seu irmão deseja-lhe a maior felicidade e perdoa-lhe todo o sofrimento que a senhora lhe causou, mas acha que, daqui em diante, o melhor será cortar as relações entre as duas famílias, pois nada de bom advirá daí se forem mantidas. O lábio da senhora Radcliffe tremeu ligeiramente, e ela voltou a sentar-se junto da janela. O marido encostou-se no rebordo da chaminé, perto de mim, e começou a interrogar-me a respeito de Catherine. Contei-lhe o que achei que podia contar, fatos relacionados com a origem de sua doença, e culpei-a como merecia, por atrair a desgraça sobre si própria. Terminei dizendo que esperava que ele seguisse o exemplo do Sr. Linton, evitando daí em diante futuras intromissões na família dele. A Sra. Linton está se recuperando, mas nunca mais será a mesma. Contudo, a sua vida já não corre perigo. Se realmente ainda tem algum respeito por ela, não ouse atravessar seu caminho. Desapareça de vez das redondezas. Não tenha pena de partir. Desde já aviso de que Catherine Linton está tão indiferente da sua amiga. Catherine Earnshaw, como esta jovem, é diferente de mim.
Se a sua aparência mudou radicalmente, mais ainda mudou o seu caráter. E aquele que por força da necessidade é seu companheiro, só manterá o seu afeto por ela doravante em nome do que ela foi outrora, do sentido de humanidade e do dever. É possível, retorquiu Radcliffe, esforçando-se por parecer calmo. É possível que o teu patrão não sinta por ela mais do que sentido de dever e humanidade. E acaso julgas que vou deixar Catherine entregue ao sentido da humanidade e do dever do marido? Achas possível comparar o que eu sinto por ela com o que ele sente? Antes de saíres desta casa, preciso que prometas que vais conseguir arranjar-me um encontro com ela. Quer ela concorde, quer não. Tenho de vê-la. Que dizes, Nelly? Eu digo que o senhor não deve fazer tal coisa, e muito menos por meu intermédio. Outro encontro entre o senhor e o patrão poderá ser fatal para minha senhora. Com a tua ajuda, isso poderá ser evitado, prosseguiu. E se isso acarretar algum perigo, se ele lhe causar mais preocupações, então todos os meus atos extremos estarão justificados. Quero que me digas com toda sinceridade se Catherine sofreria muito se o marido morresse. Este é o meu único receio, e por isso me abstenho de qualquer ato, assim se poder ver a diferença entre os nossos sentimentos. Se eu estivesse no lugar dele e ele no meu, embora o odeie profundamente, jamais levantaria um dedo que fosse contra esse homem. Acredita, se quiseres. Eu nunca o teria banido da vida dela, se isso fosse contra sua vontade. No momento em que o interesse dela acabasse, eu iria arrancar-lhe o coração e beber seu sangue. Mas por ora, se não acreditas em mim, é porque não me conheces. Porém, enquanto tal não acontecer, prefiro morrer a tocar num só fio de cabelo seu que seja. E, no entanto, interrompi-o, não tem quaisquer escrúpulos em deitar por terra todas as nossas esperanças numa completa recuperação da senhora. Avisando-lhe recordações, agora que ela quase o esqueceu, reacendendo angústias, discórdias e escândalos. Nelly, achas que a senhora me esqueceu mesmo? Perguntou ele. Nem que ele a amasse com toda a força da sua vil existência. Seria capaz de amá-la tanto em 80 anos como eu num só dia. Catherine tem um coração tão profundo como o meu. Seria mais fácil colocar o mar dentro de uma vasilha que toda a afeição dela ser monopolizada por ele. O sentimento que ela nutre pelo marido é pouco mais intenso que o que ela nutre pelo cão ou pelo cavalo. Não faz parte da natureza dele ser amado como eu sou. Como pode Catherine amar o que esse homem não possui? Catherine e Edgar sentem um pelo outro o que qualquer casal sente, gritou Isabela, inesperadamente. Ninguém tem o direito de falar assim do meu irmão, e muito menos na minha presença, sem que eu me manifeste. O teu irmão também é muito teu amigo, não é? Observou Radcliffe com desdém. Deixou-te sozinha no mundo com surpreendente desenvoltura. Ele não sabe o quanto sofro, respondeu ela. Nunca disse a ele. Mas deves ter dito alguma coisa, pois tens a ele escrito, não tens? Escrevi para lhe comunicar que tinha casado. Tu viste o bilhete. E nunca mais lhe escreveste desde então? Não. A menina tem um ar mais triste desde que casou, acrescentei. Desconfio que há aqui alguém que não a ama como devia. Claro que sei quem esse alguém é, mas talvez não deva dizê-lo. Só pode ser ela própria, retrucou Radcliffe. Está tornando-se insuportável. Depressa se cansou de tentar me agradar. Podes não acreditar, mas na própria noite de núpcias chorou para voltar para casa. Contudo, e não sendo demasiado bonita, enquadra-se melhor nesta casa modesta, e tomarei as providências necessárias para que não me deixe ficar mal andando por aí na vadiagem. Bem, o senhor lembre-se de que a senhora Radcliffe está habituada a ter criados e foi criada como filha única. Uma menina de quem todos faziam as vontades. O senhor devia arranjar-lhe uma criada para manter suas coisas arrumadas e devia tratá-la com delicadeza. Seja qual for a sua opinião sobre o senhor Edgar, não pode pôr em dúvida a capacidade de sua esposa em alimentar sentimentos profundos. Caso contrário, não teria abandonado os amigos e o conforto da sua antiga casa para se instalar consigo neste ermo de livre vontade. Abandonou tudo para ir atrás de uma ilusão, respondeu ele. Fez de mim um herói romanesco, esperando condescendência ilimitada da minha devoção e cavalheirismo. Não consigo imaginá-la como uma criatura racional, já que tão obstinadamente se agarrou a uma ideia fantasiosa do meu caráter,
agindo de acordo com as falsas imagens em que acreditava. Mas penso que começa finalmente a conhecer-me. Já não vislumbro os sorrisos idiotas e os trejeitos que, a princípio, tanto me irritavam, nem a sua insensata incapacidade para discernir sinceridade nas minhas palavras. Quando lhe dava minha opinião sobre ela própria e a sua paixão doentia, ela precisou de um rasgo de perspicácia para descobrir que eu não a amava. A dada altura, acreditei que nada faria entender isso. Mesmo assim, aprendeu mal a lição, pois esta manhã informou-me, num rasgo de inteligência, que finalmente eu tinha conseguido que ela me odiasse. Um verdadeiro trabalho de Hércules, podes crer. Se conseguir isso, tenho que lhe agradecer. Posso confiar em ti, Isabela? Tens certeza de que me odeias? Se eu te deixasse sozinha por meio-dia, não voltarias para mim com suspiros e lamentos? Bem sei que ela preferiria que eu fosse afetuoso na sua frente. Fere seu orgulho ver a verdade assim exposta. Mas eu não me importo, que se saiba que a paixão não é recíproca, e nunca lhe ocultei a verdade. Ela não pode acusar-me de dissimular uma falsa gentileza, pois a primeira coisa que me viu fazer quando saí da granja foi enforcar a sua cadelinha, e quando me suplicou que não fizesse aquilo, as primeiras palavras que proferi foram que desejava poder enforcar todos os membros de sua família, exceto um. Talvez tenha pensado que era ela a exceção. Todavia, nenhuma brutalidade a impressionou. Suponho que possui uma admiração inata pela brutalidade, desde que ela própria se sinta em segurança. Não é o cúmulo do absurdo e da estupidez que essa criatura servil e mesquinha pudesse pensar que eu a amava? Nelly, diz ao teu patrão que eu nunca em toda a minha vida conheci uma pessoa tão abjeta quanto ela. É a vergonha do bom nome da família Linton, e que, às vezes, só por pura falta de imaginação, me abstenho de continuar as minhas experiências para ver até que ponto ela é capaz de suportar humilhações e, não obstante, voltar para mim e rastejar com o rabinho entre as pernas. Diz-lhe também que aquiete o seu coração de irmão e de magistrado, pois vou manter-me dentro dos limites da lei. Até o momento evitei dar qualquer pretexto para ela requerer a separação, e além disso, ela não agradeceria a ninguém que viesse separar-nos. Se ela quiser partir, é livre para fazê-lo. O incômodo da sua presença é bem maior que o prazer de poder atormentá-la. Sr. Radcliffe, disse eu, depois de tudo o que me disse, não posso crer que esteja no seu perfeito juízo. E a sua esposa provavelmente está convencida de que o senhor está louco. Só por essa razão tem ela suportado tudo pacientemente. Mas agora que tem autorização para ir embora, sem dúvida alguma o fará. A senhora não está assim tão enfeitiçada a ponto de ficar com este homem de livre vontade, ou será que está? Cuidado, Ellen, respondeu Isabela com os olhos cintilantes de raiva. Pela expressão do seu rosto não restavam dúvidas do total sucesso do marido em conseguir que ela o odiasse. Não acredites numa só palavra que ele diz. Ele não é um ser humano, é uma criatura maquiavélica e mentirosa, um autêntico monstro, já que me disseram que podia tê-lo deixado há mais tempo. Cheguei a tentar, mas não me atrevo a repetir a experiência. Só te peço que prometas, Ellen, que não vais contar uma única palavra desta conversa ao meu irmão, ou a Catherine, por mais que ele queira esconder as suas intenções. O que realmente deseja é levar Edgar ao desespero. Casou comigo só para ter poder sobre ele, mas não vai conseguir, nem que eu morra primeiro. Só espero e rezo para que ele descuide de sua prudência diabólica e me mate. Os únicos desejos que consigo albergar são morrer ou vê-lo morto. Aí está, já chega por hora, disse Radcliffe. Se fores chamadas a depor em tribunal, lembra-te das palavras dela, Nelly, e repara bem na expressão do seu rosto. É a mais adequada para o que me convém. Não, Isabela, tu não estás em condições de seres independente. E eu, sendo teu tutor legal, tenho de te manter sob a minha custódia, por mais desagradável que essa obrigação possa ser. Vai lá para cima, que eu tenho de falar em particular com a Ellen Dean. Não é por aí, é lá para cima, já te disse. Então é esse o caminho para o andar de cima? Agarrou-a e empurrou-a para fora da sala, posto que regressou a resmungar. Não tenho um pingo de compaixão, não tenho um pingo de compaixão. Quanto mais os vermes se enroscam, mais me divirto em esmagá-los. É semelhante a uma dentição moral.
Quanto mais força faço para ranger os dentes, tanto maiores as dores que sinto. O senhor sabe o significado da palavra compaixão? Perguntei-lhe, apressando-me em ir buscar a minha touca. Alguma vez na vida sentiu compaixão por alguém? Deixa isso aí, atalhou ele, percebendo minha intenção de partir. Não te vás. Vem cá, Nelly. Tenho de persuadir-te a ajudares a mim e a Catherine o mais rapidamente possível. Juro que não tenho más intenções. Não quero causar mais problemas a ela, nem exasperar ou insultar o Sr. Linton. Só quero ouvir da boca dela como se sente e por que razão ficou enferma, e perguntar-lhe se posso ser útil em alguma coisa. A noite passada, passei 6 horas no jardim da granja, e esta noite vou voltar lá, e todas as noites seguintes, até conseguir entrar. Se cruzar com Edgar Linton, não hesitarei em dar-lhe um murro com toda a força, de forma que ele não me incomode, enquanto eu lá estiver. E se os criados oferecerem resistência, vou mostrar-lhes essa pistola. Mas diz lá, não seria preferível evitar o confronto com os criados e com o patrão? Tu poderias consegui-lo facilmente. Vou te avisar quando chegar e tu me deixes entrar, escondido, assim que ela estiver sozinha, e ficas de sentinela até eu ir embora. Fica com a consciência tranquila, pois assim evitarás muitos conflitos. Protestei novamente, recusando desempenhar um papel de traidora na casa do meu patrão, além de que estaria, com o meu gesto, alimentando sua crueldade e egoísmo, deixando-o perturbar a tranquilidade da senhora Linton por mero capricho. Até as coisas mais corriqueiras lhe causam angústia e sofrimento, disse eu. Ela está muito nervosa e tenho certeza de que não aguentaria a surpresa. Não insista, Sr. Radcliffe. Senão serei obrigada a alertar o meu patrão contra suas intenções, e ele tomará as devidas precauções para proteger a casa e os que lá moram. Nesse caso, tomarei também as devidas providências para me proteger de ti, exclamou Radcliffe. Não sairás daqui até amanhã de manhã. A história que me contaste é completamente descabida. Com que então Catherine não suportaria ver-me? Como não desejo surpreendê-la, deves prepará-la para o nosso encontro. Pergunta-lhe se posso ir visitá-la. Dizes que nunca menciona o meu nome e que ninguém o profere da sua presença. A quem deveria ela mencioná-lo se eu sou assunto proibido naquela casa? Ela acha que são todos espiões do marido, e não tenho qualquer dúvida de que todos vós lhe fazeis a vida um inferno. Posso adivinhar pelo seu silêncio o que ela sente. Dizes que está muitas vezes inquieta e ansiosa, e isso é prova de tranquilidade? Fala-me do seu espírito perturbado. E como raio querias que estivesse se vive num isolamento aterrador? E aquela criatura insípida e mesquinha a tratar dela por dever e humanidade, por compaixão e caridade. Mais lhe valia plantar um carvalho num vaso de flores e esperar que ele crescesse, que imaginar que ele podia restituir a vitalidade com seus carinhos. Vamos combinar tudo muito bem. Ficas tu aqui e eu vou bater-me pela minha Catherine contra Linton e os seus lacaios. Ou continuas a ser minha amiga, como até agora, e fazes o que te peço. Vá, decide-te. Não há motivo para eu perder nem mais um minuto se continuares a ser teimosa. Olhe, Sr. Lockwood, eu queixei-me, discuti e recusei 50 vezes o que ele me pedia. Mas depois de tanto me negar, acabei por ceder. Comprometi-me a levar uma carta dele à minha senhora, e se ela consentisse, prometi-lhe que o avisaria da próxima ausência do Sr. Linton e de quanto tempo demoraria longe para Radcliffe tentar entrar como pudesse. Eu não estaria presente e os meus colegas estariam igualmente fora do caminho. Estaria isso certo ou errado? Eu temia que estivesse errado, mas era necessário, pois com a minha cumplicidade evitavam-se mais conflitos, e poderia ainda contribuir para uma evolução favorável da doença mental de Catherine. Lembrei-me então da repreensão severa do Sr. Edgar, por eu lhe ter contado certas histórias, e tentei afastar a inquietação, repetindo a mim mesma frequentemente que seria esta a última vez que eu trairia a sua confiança. Não obstante, o meu regresso foi mais triste do que a ida, e hesitei muito antes de entregar a carta à Sra. Linton. Aí vem o Dr. Kennedy, Sr. Lockwood. Vou para baixo dizer-lhe que o senhor melhorou bastante. A minha história já vai longa, como se costuma dizer, e o melhor é deixar o resto para amanhã. Longa e triste, pensei eu, enquanto aquela boa alma descia a escada para receber o médico.
Não era exatamente o tipo de história que eu escolhesse para me distrair, mas não importa. Extrairei remédios balsâmicos das ervas amargas da Sra. Jean. Porém, tenho antes de tomar cuidado com o fascínio que espreita nos olhos cintilantes de Catherine Heathcliff. Iria meter-me numa linda confusão se o meu coração sucumbisse aos encantos dessa jovem senhora e a filha se revelasse a segunda edição da mãe. Capítulo 15. Outra semana se passara, e eu cada dia mais perto da saúde e da primavera. Já ouvi inteirinha a história da vida do meu vizinho, contada em várias sessões, sempre que a governanta fazia uma pausa nos seus afazeres mais importantes. Continuarei a contar a história pelas suas próprias palavras, apenas um pouco mais resumida. Ela é, na verdade, uma excelente narradora, e eu não sou capaz de melhorar o seu estilo. Nessa tarde, recomeçou ela, na tarde do dia em que fui ao Morro dos Ventos Uivantes, sabia, como se o visse, que o Sr. Heathcliff estava rondando a casa. Por isso evitei sair, pois tinha ainda em meu poder a carta que ele me incumbira de entregar e não queria ser ameaçada de novo. Tinha decidido não dá-la à senhora enquanto meu patrão estivesse em casa, uma vez que não podia imaginar qual seria a reação dela. Por essa razão, a carta só foi entregue ao fim de 3 dias. O quarto dia era domingo, e só quando já toda a família tinha saído para a missa, subi ao quarto da senhora e lhe entreguei a carta. Ficara apenas um criado guardando a casa comigo e durante as horas da missa era costume mantermos as portas trancadas. Naquele dia, porém, o tempo estava tão ameno e agradável que resolvi deixá-las abertas para cumprir a minha promessa. E para afastar o outro serviçal, disse-lhe que a senhora desejava comer laranjas e que era necessário que ele fosse à vila para comprá-las e que eu no dia seguinte iria até lá pagar. Assim que ele saiu, subi as escadas. A senhora Linton estava, como de costume, sentada à janela. Trajava um largo vestido branco e sobre os ombros um leve chale. Quando ficara de cama, tinham-lhe cortado grande parte do cabelo espesso e longo, e agora penteava com simplicidade, com os caracóis soltos sobre as têmporas e a nuca. A aparência de Catherine, como eu dissera, Heathcliff tinha mudado bastante. Todavia, quando estava mais calma, parecia que dessa mudança irradiava uma beleza sobrenatural. O brilho cintilante dos seus olhos dera lugar a um olhar sonhador e melancólico, que dava a impressão não de fitar os objetos à sua volta, mas de fixar além, muito mais além, quem sabe se fora deste mundo. Também a palidez do seu rosto, se bem que já sem os traços escavados da magreza e com as faces mais compostas, e a expressão própria do seu estado mentalmente conturbado, contribuíam para acentuar o interesse comovedor que a sua imagem suscitava, embora revelassem dolorosamente as suas causas. Eu não tinha quaisquer dúvidas e penso que qualquer outra pessoa que a visse não as teria de que o seu aspecto refutava qualquer prova tangível de convalescença e a condenava ao definhamento. À sua frente, pousado no parapeito da janela, estava um livro, cujas folhas se agitavam à passagem da brisa, que corria quase imperceptível. Creio ter sido Linton quem ali o deixara, pois Catherine não se distraía com a leitura nem com qualquer outra ocupação semelhante. Era ele quem passava horas a fio tentando cativar a sua atenção para os assuntos que outrora a interessavam. Ela tinha consciência do esforço que ele fazia e, quando a boa disposição lhe permitia, suportava tudo com serenidade, mostrando apenas a inutilidade de tais esforços ao suspirar de vez em quando, desmotivando-o por fim com beijos e melancólicos sorrisos. Outras vezes voltava-lhes as costas petulante e escondia o rosto entre as mãos, chegando mesmo a mandá-lo embora. Ele apercebia-se então de que seria melhor deixá-la sozinha, pois a sua presença de nada lhe valia. Os sinos da capela de Gimmerton repicavam ainda, e os murmúrios suaves das águas da ribeira correndo no vale chegavam-me aos ouvidos. Eram aprazíveis substitutos dos murmúrios musicais das folhagens estival, ainda ausentes, que, quando as árvores se cobriam de folhas, abafavam os restantes dos sons que ecoavam pela granja. Era a música das tardes calmas no Morro dos Ventos Uivantes, depois dos grandes degelos ou das chuvas torrenciais. E era no morro que Catherine pensava, se é que pensava ou escutava alguma coisa. Tinha aquele ar vago e distante que não denunciava qualquer reconhecimento das coisas materiais.
fosse com os olhos ou com os ouvidos. Senhora Linton, tem uma carta para a senhora, disse eu, colocando-a gentilmente numa das mãos. Aqui estava pousada no joelho. Deve lê-la imediatamente, pois espero uma resposta. A senhora deseja que eu quebre o selo? Quebra sim, respondeu ela sem desviar o olhar. Abri a carta, era muito breve. Agora leia, por favor, insisti. Ela moveu a mão e deixou cair a carta. Coloquei-a novamente no regaço e esperei que se dignasse a olhá-la. Mas demorou tanto a fazê-lo que achei por bem insistir. A senhora quer que eu a leia? É do Sr. Radcliffe. Ao ver esse nome, Catarina estremeceu, e o seu olhar brilhante refletiu perturbadoras recordações, e um esforço evidente para coordenar as ideias. Pegou a carta, percorreu os olhos pelas esparsas linhas e, quando chegou à assinatura, suspirou. Contudo, vi que não tinha compreendido o seu verdadeiro significado, pois quando a instei a dar-me uma resposta, limitou-se a apontar para o nome, ao mesmo tempo que me questionava com um olhar triste e ansioso. Sabe, ele deseja vê-la, disse eu, reparando na necessidade de um intérprete. Neste momento já deve estar no jardim, impaciente, à espera de uma resposta. Enquanto falava, reparei que o enorme cão deitado ao lado ergueu as orelhas como se fosse ladrar, mas logo voltou a baixá-las, suavemente, anunciando pelo abanar da cauda que alguém conhecido se aproximava. A senhora Linton inclinou-se ligeiramente para a frente, sustentando a respiração. Daí a instantes, ouvimos passos no vestíbulo. A porta aberta era tentação demasiada para Radcliffe não entrar. Supusera talvez que eu tinha faltado à minha palavra, e por essa razão resolvera confiar na sua própria audácia. Catherine, não conseguindo conter a ansiedade, fixou o olhar na porta. O Sr. Radcliffe não encontrou logo o quarto que procurava e Catherine fez-me sinal para que o ajudasse. Contudo, isso não foi necessário, pois ele logo o encontrou e com 2 passadas largas chegou junto dela e tomou-a nos braços. Durante mais de 5 minutos não falou nem afrouxou o braço, e atrevo-me a dizer que aproveitou esse tempo para lhe dar mais beijos do que jamais lhe dera em toda a sua vida. No entanto, foi a minha patroa quem o beijou primeiro, e era evidente que enfrentar o olhar dela era para ele uma agonia. Desde o primeiro momento em que a viu, ficou convicto, tal qual eu, de que não havia qualquer esperança de recuperação e de que ela estava condenada à morte. Oh, Cat, oh, minha vida, como posso suportar esta dor? Foram as primeiras palavras que proferiu, num tom que não realçava o desejo de mascarar o desespero. Os olhos dele fixavam-na com tanta intensidade que julguei esse olhar capaz de lhe encher os olhos de água. Porém, as lágrimas nem tempo tiveram para rolar, pois a angústia secou-as primeiro. E agora? Perguntou Catherine, recostando-se na cadeira e retribuindo-lhe o olhar com um súbito endurecer da expressão. O seu humor era como um catavento, sempre ao sabor dos caprichos. Tu e o Edgar destroçaram meu coração, Radcliffe, e vem agora lamentar-se, ambos juntos de mim, como se fossem as vítimas. Não terei compaixão de vós, não eu, a quem os dois deram a morte. Penso que lucraste com a situação. Olha como estás forte. Quantos anos pensas ainda viver depois de eu morrer? Radcliffe tinha posto um joelho em terra para abraçá-la, mas ao tentar levantar-se, ela o agarrou pelos cabelos, obrigando-o a manter-se na mesma posição. Gostaria de poder abraçar-te até morrermos os dois, prosseguiu ela amargamente. Não importa o que sofresses, não me preocupo com os teus sofrimentos. Por que não hás de sofrer se eu sofro tanto? Será que vais me esquecer? E ficarás muito contente quando eu estiver debaixo da terra, e daqui a 20 anos dirás junto à minha sepultura, aqui jaz Catherine Earnshaw. Mas tudo isso são coisas do passado. Depois dela já amei outras mulheres. Os meus filhos são mais caros para mim do que ela foi, e quando morrer, não me sentirei feliz. Não serás assim, Radcliffe? Não me tortures até eu ficar tão louco como tu, gritou ele, libertando-se e rangendo os dentes de raiva. Para um espectador imparcial, formavam os dois um quadro bizarro e assustador. Catherine bem podia acreditar que o céu seria sua pátria de exílio, mas só se ao perder o corpo ela perdesse também o caráter. O seu rosto empalidecido tinha agora um ar selvagem e vingativo, com os lábios descorados e os olhos cintilantes. Mantinha a mão fechada e, por entre os dedos, espreitavam as madeixas de cabelo que ela lhe tinha arrancado.
Quanto ao companheiro, enquanto se levantava com a ajuda de uma mão, com a outra agarrava por um braço. A falta de consideração pelo estado em que ela se encontrava era tanta que, quando a largou, pude ver 4 marcas vermelhas na sua pele esmaecida. Deves estar possuída pelo diabo, continuou ele desvairado, para falares comigo nesse tom. Quando estás à beira da morte, já pensaste bem que todas essas palavras vão ficar gravadas na minha memória, consumindo-me a alma eternamente depois de tu morreres? Sabes que mentes quando afirmas que fui eu quem te levou a esse estado deplorável? E tu também sabes, Catherine, que enquanto eu viver, nunca te esquecerei. Não será suficiente para o teu egoísmo atroz saberes que, enquanto descansas em paz, eu sofrerei os tormentos do inferno? Não terei paz, gemeu Catherine, debilitada pela fraqueza física. Enquanto o paroxismo durou, nada mais disse. Depois continuou mais docilmente. Radcliffe, eu não te desejo os tormentos que passei. Só quero que nunca mais nos separemos, e se algum dia as minhas palavras te angustiarem, lembra-te de que sentirei a mesma angústia debaixo da terra. Radcliffe colocou-se atrás das costas da cadeira e inclinou-se para ela, mas de maneira que Catherine não pudesse ver-lhe o rosto, pálido de emoção. Ela voltou a cabeça para olhar para ele, mas ele não a deixou, afastando-se bruscamente para junto da lareira, onde permaneceu em silêncio e de costas para nós duas. O olhar da Sra. Linton seguiu-o com desconfiança. Cada movimento despertava nela um novo sentimento. Após uma pausa e um prolongado olhar, Catherine prosseguiu, dirigindo-se agora a mim, num tom de desapontamento e indignação. Vês, Nelly, ele não tenta nem por um momento salvar-me da sepultura. É assim que ele me ama. Não faz mal. Este não é Radcliffe que eu amo. A esse continuo a amar e irei levá-lo comigo. Essa faz parte da minha alma, e acima de tudo, disse ela pensativa, o que me aflige mais é esta prisão. Estou cansada, cansada de estar aqui encarcerada. Só desejo fugir para este mundo glorioso e não mais sair de lá. Não quero vê-lo turvado pelas lágrimas, nem desejá-lo entre as paredes de um coração dolorido, mas sim estar com ele, e nele na verdadeira acepção das palavras. Olha, Nelly, tu pensas que tem mais sorte que eu porque tens saúde e força, e por isso tens pena de mim. Mas não tenhas, pois em breve tudo mudará. Serei eu a ter pena de ti, pois estarei incomparavelmente muito além e muito acima de todos vós. Admira-me que ele não queira estar junto de mim. E continuou a falar sozinha. Pensei que era isso que ele queria, Radcliffe, meu querido, não fique zangado, vem para junto de mim. No impulso, Catherine levantou-se, apoiando-se nos braços da cadeira. Ele voltou-se para ela, posta a tão resoluto apelo, com o semblante toldado pelo desespero. Os olhos dela, desmedidamente abertos e umedecidos pelas lágrimas, lançaram-lhe por fim um olhar ameaçador, e o seu peito arfou com convulsões. Nem um segundo eles se mantiveram afastados, de tal sorte que mal pude observar o reencontro. Catherine deu um salto e Radcliffe recebeu-a nos braços, enlaçando-se os dois num abraço, do qual pensei que a minha senhora jamais se libertaria com vida. De fato, aos meus olhos, ela parecia inanimada. Ele deixou-se cair no sofá mais próximo e quando me aproximei para certificar de que Catherine não tinha desmaiado, ele rosnava e espumava como um cão raivoso, apertando-a contra o peito, possuído pela avidez e pelo ciúme. Senti que essa criatura não pertencia à minha espécie, pois parecia não me compreender enquanto falava com ele. Por isso, afastei-me, perplexa, abstendo-me de emitir qualquer opinião. Quando Catherine moveu a mão para agarrar o pescoço de Radcliffe e encostar o seu rosto ao dele, sosseguei um pouco mais. Entretanto, ele retribuiu o gesto dela com frenéticas carícias, dizendo furiosamente: Mostraste-me agora o quão cruel tens sido, cruel e falsa. Por que me desprezaste, Cat? Por que traíste o teu próprio coração? Não tenho sequer uma palavra de conforto para dar. Tu mereces tudo aquilo por que estás passando. Mataste a ti própria. Sim, podes beijar-me e chorar o quanto quiseres, arrancar-me beijos e lágrimas, mas eles vão te queimar e serás amaldiçoada. Se me amavas, por que me deixaste? Com que direito? Responde-me, por causa da mera inclinação que sentias pelo Linton? Pois não foi a miséria, nem a degradação, nem a morte, nem algo que Deus ou Satanás pudessem enviar que nos separou. Foste tu.
de livre e espontânea vontade, que o fizeste. Não fui eu que despedacei teu coração, foste tu própria, e ao despedaçares o teu, despedaçaste o meu também. Tanto pior para mim, que sou forte e saudável. Se eu desejo continuar a viver, que vida levarei quando, ó meu Deus, gostarias tu de viver com a alma na sepultura? Deixa-me em paz, deixa-me, suplicou Caterina a soluçar. Se errei, vou morrer por isso. Não achas o suficiente? Tu também me abandonou? Mas eu não te censuro, eu te perdoo. Perdoa-me também. Não é fácil perdoar, olhar para esses olhos e agarrar essas mãos mirradas, respondeu ele. Beija-me e não me deixes ver os teus olhos. Perdoo-te o mal que me fizeste. Eu amo quem me mata, mas como poderei perdoar quem te mata? Quedaram-se os dois em silêncio, com as faces encostadas, lavadas pelas mesmas lágrimas. Creio que choravam ambos, pois Radcliffe só choraria em ocasiões como essa. Entretanto, a inquietação começou a atormentar-me. A tarde escoara-se num instante, e o homem que eu havia mandado as laranjas já tinham regressado, e dava para ver ao longe, a luz do sol poente que iluminava todo o vale, a multidão de fiéis no adro da capela de Gimmerton. A missa já terminou, anunciei. O meu patrão estará de volta em menos de meia hora. Radcliffe resmungou qualquer coisa, apertando contra o peito uma Catherine que continuava inerte. Pouco tempo depois, reparei num grupo de criados que vinha subindo a estrada, a caminho da área da cozinha. O Sr. Linton já não devia estar longe. Ele já chegou, exclamei. Pelo amor de Deus, apressem-se. Ainda pode ir embora sem cruzar com ninguém nas escadas. Seja rápido e se esconda entre as árvores, até ele entrar. Tenho de ir, Cat, disse Radcliffe, tentando libertar-se dos braços da companheira. Mas se eu não morrer, voltarei outra vez antes de adormeceres. Não me afastarei mais de 5 jardas da tua janela. Não vás, pediu ela, agarrando-se a ele com a convicção que suas débeis forças permitiam. Tenho certeza que não devias ir. É só por 1 hora, supliquei. Nem que fosse por 1 minuto. Tenho de ir, daqui a pouco Linton aparece aqui em cima, insistiu o intruso, denunciando alguma preocupação, e teria levantado se tivesse conseguido libertar-se dos dedos que o impediam. Mas Catherine agarrou-o ainda com mais força. Dava para notar pela expressão do rosto dela que tinha tomado uma decisão irracional. Não, gritou ela. Não vás, não vás. Esta é a última vez, Edgar não nos fará mal. Se fores, eu morrerei, Radcliffe. Maldição, aí vem ele, gritou Radcliffe, voltando-se a sentar-se. Não digas nada, Catherine, e não te preocupes, que eu fico aqui contigo, e se ele me matar, exalarei o último suspiro com uma bênção nos lábios. Tornaram a abraçar-se. Ouvi o patrão subir as escadas, suores frios escorriam-me pela fronte e estava apavorada. O senhor vai dar ouvidos aos devarios dela? Perguntei indignada. Ela não sabe o que diz. Vai arruiná-la só porque ela não tem capacidade para ajudar a si própria. Levanta-se. Ainda estás em tempo de fugir. Este é o ato mais diabólico que o senhor cometeu em toda a sua vida. Estamos todos perdidos. O senhor, a senhora e a criada. Eu contorci as mãos e gritava tanto que o Sr. Linton apressou o passo ao ouvir os meus gritos. No meio da minha agitação, fiquei, apesar de tudo, mais tranquila quando percebi que os braços e a cabeça de Catherine pendiam inertes. Desmaiou ou morreu. Tanto melhor, pensei. Antes morrer que ser um fardo de infelicidade para os que a rodeavam. Edgar atirou-se contra o hóspede indesejável, lívido de raiva e estupefação. O que ele se preparava para fazer, isso eu não sei. Contudo, o outro pôs fim a quaisquer ímpetos, depondo em seus braços o corpo aparentemente sem vida de Catherine. Calma, homem, disse ele. A não ser que seja um demônio, trate dela primeiro e depois ajuste contas comigo. E retirou-se para a sala onde se sentou. O Sr. Linton chamou-me, e foi com grande dificuldade, e só após grandes esforços, que conseguimos reanimá-la. Mas ela delirava, gemia e suspirava, e não reconhecia ninguém. O Sr. Edgar, preocupado com o estado dela, esqueceu-se do odiado hóspede, mas eu não. Na primeira oportunidade fui avisá-lo de que Catherine já estava melhor e supliquei-lhe que partisse, prometendo-lhe que na manhã seguinte o informaria de que como ela havia passado a noite. Não me recuso a sair por aquela porta, respondeu ele, mas não arredarei pé no jardim.
Vê lá, Nelly, amanhã não te esqueças do que prometeste. Lembra-te de que estarei debaixo daqueles abetos. Se não apareceres, vou fazer outra visita a ela, quer o Linton esteja lá, quer não. Lançou um olhar rápido à porta entreaberta para se certificar de que eu dissera a verdade, e livrou a casa da sua presença nefasta.